Olá, amigo consultor. Hoje o vídeo de Toque de Mestre vai apresentar como é feito o processo construtivo dos beirais em balanço em lajes pré-fabricada. Bem, estamos aqui diante dessa configuração, desse desenho que o arquiteto passou no projeto para o cliente. E aqui a gente vai então explicar como é feito então esse processo construtivo de execução. Aqui nós estamos fazendo a execução desse balanço, preparando aqui. Então eu vou passar esse detalhe para o amigo consultor. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu quero atentar o amigo construtor a ter esse conhecimento, porque para evitar acidentes de trabalhos. E hoje eu quero falar aqui sobre as estatísticas da indústria da construção civil. Bem, é de saber que há mais de 35 milhões de trabalhadores formais no Brasil, sendo assim mais de 11 milhões atuando na indústria da construção civil, ou seja, arquitetos, engenheiros, mestres de obras, encarregados, pedreiros e os colaboradores, sendo 3 milhões executores diretamente na indústria da construção civil, ou seja, é de responsabilidade da execução o mestre de obras obter sempre atenção na hora da montagem da laje pré-fabricada. É esse conhecimento então que eu quero aqui passar para o amigo consultor. Bem, aqui nós estamos diante dessa situação, do qual os amigos já viram que o beiral já foi executado, já foi concretado. Aqui essa demonstração que eu vou fazer para o amigo consultor é para se atentar a essa percepção. Esse trabalho não pode ser executado por pessoas que têm assim simplesmente curiosidade. Tem que ser uma pessoa que tenha um currículo realmente avantajado dentro do mercado de trabalho. Porque senão vai ocorrer o quê? Colapso. E assim pode ocorrer acidentes de trabalho fatais. No Brasil sabemos que mais de 500 mil vidas são ceifadas anualmente na construção civil. Então, nesse vídeo aqui, quero detalhar aqui como que é feita então essa montagem do beiral balanceado. Bem, aqui nós estamos diante de um trilho e aqui nesse processo construtivo aqui, nós trabalhamos com esse beiral no sentido do trilho contínuo. Então, o que é o trilho contínuo? O amigo construtor pode perceber que eu deixei aqui 1,20 m de balanço na execução já do projeto, porque foi o que o arquiteto sugeriu aqui no projeto. Então os amigos podem ver, quando eu falo de contínuo, é que o balanço ele se estende tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Então nós aqui estamos balanceados, maneira de dizer, né? Então o amigo aqui, ele pode perceber que dificilmente ocorrerá um colapso nessa montagem aqui, nessa configuração. Porque os ferros, tanto de sentido positivo como negativo, eles estão em balanço. Então dificilmente vai acontecer um colapso nesse balanço. Então, amigo, preste atenção nesse estudo aqui que nós estamos fazendo, porque eu atuo na construção civil há mais de 35 anos e fui formado na escola de mestre de obras, ao lado de engenheiros altamente responsáveis. Então a gente sempre teve essa precaução e a preocupação de fazer uma execução corretamente segura. Então o amigo sempre deve se atentar assim: se você não tem esse conhecimento, não se arrisque a fazer a execução. Consulte sempre um mestre de obra, peça o acompanhamento do engenheiro estrutural. É um engenheiro estrutural que vai dimensionar a bitola dos aços. Então o amigo deve sempre procurar essa consulta técnica. E na hora de executar, procure o mestre de obra mais próximo de você. Peça para ele verificar esse trabalho e só assim você então pode fazer a concretagem da sua laje. Ok?
não corra o risco de ficar com arrogância, de achar, eu sei, e depois você tem aquela responsabilidade na hora que acontecer o colapso nas suas obras. Ok? Então preste bem atenção aqui nesse conselho. Quando o balanço você trabalha com ele no sentido dos trilhos contínuos, ele fica muito mais seguro. O problema do balanço é quando ele é descontínuo. Então o amigo vai procurar saber também como é feita então essa montagem do balanço descontínuo. Na montagem do balanço descontínuo, a configuração fica dessa forma. Então nós aqui vemos que o trilho principal aqui, ele fica no sentido aqui transversal, e o balanço do trilho da dimensão aqui de 80 centímetros, 1 metro, ele fica ao contrário. É nessa situação aqui que o amigo consultor deve tomar precaução. É aqui que o amigo deve sempre consultar o seu engenheiro e o mestre de obra para acompanhar essa execução. Porque aqui há estudos de ferros negativos e positivos. Então o amigo tem sempre que se atentar a esse trabalho aqui da execução. Ele não pode fazer esse trabalho, executar isso aqui, sem a consulta técnica. Porque o engenheiro calculista aqui das armaduras é que vai verificar o dimensionamento dessa armadura, desses ferros. Se você vai trabalhar com aço 10 milímetros ou de 12 milímetros e meio. Então, amigo, não faça esse trabalho sem consultar um engenheiro estrutural. E muito menos ainda a sua execução sem o acompanhamento de um mestre de obra. Aqui eu vou mostrar então para os amigos agora a situação em que ocorre a configuração desses balanços, né? E o porquê que há então o risco de colapso. Nesse caso aqui, amigos podem perceber que eu tive uma situação aqui do desenho de obter um balanço de um lado só, no sentido transversal. E no sentido longitudinal, não foi especificado nenhum balanço aqui, por causa do desenho da configuração do telhado. Então, aqui, eu trabalhei com um balanço contínuo. Então, eu vou mostrar aqui para os amigos como foi feita, então, essa execução com muita segurança. Estamos aqui no interior do cômodo. E os amigos podem observar, então, aqui, como foi feita essa montagem. Então, no sentido transversal, eu trabalhei aqui com os trilhos, os amigos podem observar. E aqui nesse sentido aqui, onde ficou o balanço, eu recuei 1,20 m e coloquei então uma viga. E coloquei os trilhos no sentido contínuo. Então esse balanço aqui é de sentido contínuo. O mesmo metragem que ele tem internamente, ele tem do lado externo. Então se eu coloquei aqui o lado externo com 1,20 m, também coloquei ele com 1,20 m do lado interno. Então aqui ele fica com muita segurança e não corre o risco de haver colapso, porque o sentido dos ferros aqui, eles são sempre balanceados no sentido positivo e negativo. Então os amigos podem perceber que aqui nesse trabalho de execução, a gente teve orientação técnica do engenheiro que dimensionou aqui as armaduras. E depois então o mestre de obra acompanhou e os pedreiros fizeram a execução. Então aqui não há risco de colapsar esse beiral em balanço. Agora no sentido descontínuo, o amigo deve se atentar a consultar sempre um engenheiro que vai fazer a dimensão dos aços e também o acompanhamento de um mestre de obra. Não façam esse trabalho sem a consulta técnica, ok? Fica aí então mais um conhecimento aí para o amigo da construção civil. Percebemos que na estatística há muitos acidentes que ceifam a vida
dos nossos pedreiros, também dos nossos colaboradores. Portanto, devemos ter sempre o cuidado com a segurança de trabalho. Fica aí então um forte abraço do amigo construtor, que nós possamos sempre crescer no conhecimento, porque é o trabalho técnico a verdadeira riqueza de uma nação. Forte abraço em todos e até o próximo vídeo.